Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Solicitamos que os senhores ocupem os seus lugares e que mantenham os seus aparelhos celulares no modo silencioso para podermos dar início a este evento desta tarde. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina dá prosseguimento ao trabalho de capacitação de seus jurisdicionados e, neste evento, busca orientá-los sobre a aplicação dos conhecimentos necessários à elaboração de editais de licitação e o acompanhamento de execução de contratos de concessão de serviços públicos, observando a nova Instrução Normativa número TC 22/2015. Convidamos, nesse momento, o presidente em exercício do Tribunal de Contas, o conselheiro Ardircélio de Moraes Ferreira Júnior, para dar as boas-vindas aos participantes. Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, cumprimentar de maneira especial os servidores desta casa, e o faço na pessoa do diretor do nosso Instituto de Contas, que é a escola de governo dessa casa, o auditor fiscal do controle externo, Oswaldo Faria de Oliveira. Desejo boas-vindas a todos. O evento de hoje ele tem por objetivo contribuir para a qualificação dos servidores públicos municipais e estaduais que atuam ou que irão atuar em processos licitatórios de concessão de serviços públicos e controle, monitoramento e fiscalização da execução desses contratos, em especial com observância das normas veiculadas pela Instrução Normativa 22/2015. Acho que, como todos sabem, a missão constitucional desta Corte de Contas é contribuir para a boa aplicação dos recursos públicos, zelar por essa boa aplicação. E, nessa missão, nós temos a função fiscalizatória do Tribunal de Contas, mas também temos a função pedagógica, que é orientação dos nossos jurisdicionados. E é nessa função que se insere o curso de hoje como um evento de capacitação. Capacitação dos servidores que atuam nesses processos licitatórios e na fiscalização e execução desses contratos é de fundamental importância para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Então, a tarde de hoje será, sem dúvida alguma, uma excelente oportunidade para compartilhar experiências, tanto da nossa parte como da parte de vocês, e eu tenho certeza que todos terão excelente aproveitamento. Os trabalhos serão conduzidos pelos auditores fiscais de controle externo, o Azor, a CAR, e o Rogério Locke. Então, desejo a todos boas-vindas, um excelente curso, um excelente aproveitamento da tarde de hoje. Obrigado. Antes de chamar os palestrantes de hoje, algumas informações importantes. É imprescindível a assinatura na lista de presença que encontra-se no hall do prédio. Os certificados e a avaliação serão encaminhados por e-mail posteriormente. As perguntas poderão ser feitas ao final de cada apresentação, no microfone localizado aqui do lado direito da plateia. Lembramos aos senhores que o evento está sendo gravado e transmitido ao vivo pela internet no site do TCE. Posteriormente, também será disponível no canal do YouTube. O material das apresentações, em PowerPoint, será disponibilizado na sequência no site do Tribunal de Contas. Convido agora os auditores fiscais de controle externo do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Azor El-Ashkar e Rogério Locke, para assumirem os trabalhos. Antes, um breve currículo de ambos. Azor El-Ashkar, graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em controle externo nas concessões de serviços públicos pela UDESC e TCE-ICOM e mestre em Direito Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. Advogado pela OAB, auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas e atua na área de licitações e concessões, professor de licitações e concessões. Rogério Locke,
graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em controle externo nas concessões de serviços públicos pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e TCE-ICOM, especialista em qualidade e produtividade na construção civil pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas, coordenador de controle de obras e serviço de engenharia da Diretoria de Controle de Licitações e Contratações. Com a palavra, o Azor e o Rogério. Bom trabalho a todos. Bom, boa tarde a todos. Com grande honra, recebemos os convidados e os interessados nesse evento. Quero fazer um especial cumprimento ao nosso presidente em exercício, conselheiro Adicélio, também o nosso diretor de controle externo, Carlos Tramontim, e a diretora da nossa diretoria de licitações e contratações, a Flávia. E aí também estender esses cumprimentos a todos aqui presentes, que provavelmente vieram de longe e outros mais perto, para assistir isso que nós estamos considerando como uma orientação de alguns pontos que nós destacamos como essenciais na formulação, no planejamento, na execução da licitação e também depois na responsabilidade do gestor público em controlar a execução do contrato de concessão. Não é uma aula teórica, também não vamos trabalhar conceitos de doutrina, também estamos evitando ao máximo ficar falando, citando legislação. A gente vai ser bem pontual em alguns assuntos que para nós são de fundamental importância quando da formulação, do planejamento e também do controle das concessões de serviços públicos. Bom, essa é a nossa agenda do dia, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas esses são alguns pontos que vamos tratar. Eu vou só fazer um breve início e depois eu passar a palavra para o Rogério também para ele se apresentar, e ele vai falar também bem superficial sobre essa instrução normativa, porque essa instrução normativa, que já era um grande desejo nosso, ela transforma, ela muda a sistemática de concessões no Estado. Espelhados no Tribunal de Contas da União, no Tribunal de Contas de Pernambuco, de Minas Gerais, nós também adotamos essa proposta, que é o seguinte: antes da publicação do ato do edital de licitação, o ente público obrigatoriamente tem que encaminhar um conjunto de documentos que fazem parte dessa concessão para que o tribunal analise esses documentos, essas informações, para ver se está de acordo. Isso no sentido de evitar posteriormente a paralisação daquele procedimento, a judicialização daquele procedimento e também posteriormente o recebimento de representações e denúncias pelo tribunal. É claro que isso não vai impedir, mas há uma tendência de amenizar e diminuir, visto que já vai ter um aval do tribunal com relação àquilo que está se propondo por aquele município. Nós estamos planejando, em princípio, fazer 2 momentos de questionamento. Considerando o público, o amplo público que é aqui presente, né, e a dificuldade que teríamos de avançar nos conhecimentos com a interrupção dos aqui presentes no momento da apresentação, então estão sendo destinados 2 momentos para a oferta de questionamentos, se for assim necessário. Das 15h30 às 16 horas, que é o momento que pararemos para um rápido intervalo com lanche, e depois também ao final das 18 até as 18h30, que seria o momento final da apresentação. Então o intervalo ficaria entre 16 e 16h20 já para vocês se planejarem, e além do que já foi dito do questionário, né, e de avaliação e também do certificado. E uma coisa muito importante, como esse é o primeiro evento que estamos fazendo dessa temática, nós queríamos saber também, no momento da avaliação de vocês, que vocês nos informem
temas e assuntos relacionados à área de concessão que há um interesse, há uma dificuldade, há uma dúvida por parte de vocês, para que, recebendo essas informações, a gente possa formular, se for o caso, um curso mais elaborado, um curso mais específico, também com um pouco mais de tempo, sobre esse assunto. E aí sim fazer um treinamento, uma capacitação diferente dessa proposta inicial, que é uma orientação, principalmente por causa da IN 22, que muda essa sistemática. Bom, desde que o tribunal existe, ele vem lidando com concessão. A lei de concessão é de 95 e a lei de PPP de 2004, mas é óbvio que se a gente pegar como a gente analisava e como a gente analisa hoje, é um abismo. É uma mudança muito, muito grande, principalmente porque o tribunal percebeu uma necessidade de capacitar e treinar os seus técnicos para lidar com esse tipo de tema. Por quê? Primeiro porque dois objetos de concessão são os que mais aparecem aqui no tribunal, que é a concessão de serviços de saneamento, água e esgoto, eventualmente de resíduos sólidos, e também do transporte coletivo, que são dois serviços afetos diretamente à responsabilidade do município, né, falando dos municípios. Então, com o advento e com a chegada constante desses procedimentos de licitação de concessão dessas duas áreas, é que se percebeu essa necessidade de treinamento e capacitação. Então, o tribunal promoveu para o seu público interno uma capacitação de nível de especialização, que foi promovida em conjunto com a UDESC, com a ENA, Escola de Governo, e também com o ICOM. Foi um curso que durou 1 ano e meio, em que aproximadamente 25 servidores do tribunal participaram desse curso, do início ao fim. Depois fizemos também trabalhos de conclusão, e que deu uma grande alavancada na qualidade da análise desses editais e também depois da execução. Principalmente porque a gente absorveu a experiência do TCU, que mais ou menos uns 6 ou 7 servidores do TCU tiveram aqui com a gente, conversando nessa pós-graduação, e a gente absorveu essa experiência deles. Então estamos agora aplicando isso na prática e queremos levar um pouco desse conhecimento para vocês. Além disso, posteriormente a essa especialização, também fizemos um curso de engenharia econômica, que é muito importante para entender aquilo que eu considero o coração de uma concessão, que é o fluxo de caixa, e a gente vai falar muito dessa expressão aqui nessa tarde. E além também da experiência em análises prévias de editais, que já contribuía, porque então a gente precisa ter um conhecimento básico, ou até de certa forma um pouco mais aprofundado da lei de licitações, porque ela vai se intercambiar também com a lei de concessões e a lei de PPP, e também essa questão de auditoria na execução de contratos, principalmente na área, o setor de engenharia da DLC, visto que a DLC tem um setor de direito e um setor de engenharia, então o setor de engenharia tem uma especialidade maior na execução dos contratos. Tá? Aqui a gente tem um número representativo, né? O tribunal já analisou 17 editais de saneamento, de concessão, e 6 na execução desses contratos, 15 em transporte coletivo e 3 na execução. Então a gente já tem 32 análises de editais de concessão nessas duas áreas, sem contar outras que depois a gente vai comentar. Agora vou passar a palavra para o Rogério, então, que ele vai falar rapidamente da IN 22. Boa tarde, pessoal. Agradeço a presença de todos aqui. Nosso objetivo aqui, a gente pode dividir em duas partes. Inicialmente, a gente quer falar um pouco dessa instrução normativa número 22, né, que já foi editada o ano passado, começou a vigir agora em março desse ano. E no segundo momento nós vamos tratar de alguns temas que a gente julgou mais importantes para esse momento, até em função do tempo que a gente tem aqui, para compartilhar essa experiência do tribunal ao longo desses últimos anos, notadamente em razão dessas auditorias, dessas análises que o Azor acabou de citar. Então, o que é a IN 22? Né? A IN 22 ela quer trabalhar com a orientação, né? O aspecto de orientação que o tribunal tem pedagógico. Não se está aqui tratando de controle, de fiscalização com o objetivo de punição ou de aplicação de alguma sanção. Então, a palavra-chave aqui é orientar.
tribunal quer orientar na análise dessas concessões. A gente tem observado que muitos editais são lançados com bastante falhas. A gente vai mostrar quais são elas aqui, com o objetivo de aperfeiçoá-las, né? A concessão comum ou parceria público-privada, isso o Azor vai, na sequência, explicar melhor, ela está muito ligada à questão do risco, né? Risco. O tribunal identifica que um dos riscos que estão relacionados é a possibilidade do Tribunal de Contas sustar um procedimento desse tipo de licitação. O mercado não vê, digamos, com bons olhos a possibilidade de sustar. Significa, na verdade, que tem algum problema no projeto e pode vir a levar algum prejuízo, alguma coisa. Então, a nossa orientação no sentido de que o tribunal contribua com sugestões e que quando o edital seja lançado, ele já parta de premissas corretas que estão de acordo com a lei. Nosso objetivo aqui também de que o tribunal tem um planejamento estratégico, né? E a edição de uma norma que trabalhasse com as concessões fazia parte do planejamento, né? Então esse objetivo já foi alcançado. Uma outra questão é que a modelagem, os conceitos, o projeto que implica numa concessão ou numa PPP é bem diferente de uma contratação normal, né? Os estudos são mais complexos e precisa mais tempo para análise. Então, normalmente o tribunal recebia os editais aqui quando eles já estavam lançados. E dali a 30 dias é a abertura. E esse prazo é muito curto para essa análise, né? Então, em consonância com outros tribunais de contas que já trabalhavam há mais tempo nisso daí, a gente resolveu instituir um prazo para que se envie documentos ao tribunal para a gente proceder a uma análise, né? Uma outra questão que a gente levou em conta é que muitas prefeituras procuravam o tribunal antes de lançar esse tipo de edital, porque justamente tinha muita dúvida, né? Então, vinham aqui colher orientação, sugestão, e a gente fazia isso de uma maneira informal, dentro da diretoria técnica, né? E era um trabalho nosso que não ficava registrado, apesar de contribuir bastante para a demanda das unidades. Então, a gente resolveu tornar isso daí oficial, né? Através da IN. Então, essa análise, essa orientação vai ficar registrada num processo dentro do Tribunal de Contas. Qual é o procedimento da IN? Então, 60 dias antes de lançar, quando o edital estiver pronto para ser lançado na unidade, na verdade, antes de publicar o edital, ele tem que encaminhar todos os documentos para o Tribunal de Contas. Isso vai ser tudo via um sistema eletrônico que eu vou mostrar na sequência, tá? Então, o tribunal vai receber essa documentação e nós vamos ter 15 dias para informar a unidade se esse processo for, para informar se esse processo será ou não. Tá, acho que tem um problema no microfone. Alô? Então, assim, apesar da obrigação de mandar com 60 dias de antecedência, se o tribunal em 15 dias não informar que autuou o processo, a unidade está liberada para lançar a licitação, tá? Dentro da IN, o que a gente chama mais importante é o que está no artigo 5º. O artigo 5º é uma relação de documentos que precisam integrar um edital de uma concessão pública, tá? Na verdade, é um checklist que nós entendemos que serve também, e é uma questão importante, que muitas vezes é bastante comum, as unidades não têm pessoal capacitado para elaborar um edital desse porte e acaba contratando uma consultoria. Então, o artigo 5º serve também como referência para um edital de licitação para a contratação de uma consultoria, né? Porque, às vezes, se contrata um consultor, ele entrega uma série de documentos e a prefeitura, digamos, não sabe se aquilo ali é suficiente, se não é ou se não é, o que falta, e acaba lançando o edital com alguns vícios que a gente não gostaria que tivessem lá, tá? Outra questão que a IN exige é que tem uma audiência pública prevista na lei de licitações
e que seja comunicado ao tribunal, porque a gente também tem interesse de participar dessa audiência pública, nos comunique com antecedência para que a gente possa saber do que aconteceu, como foi tratada essa questão. A orientação técnica que advém da IN 15, ela é, na verdade, uma decisão singular de um relator aqui do Tribunal de Contas, né? Na verdade, propondo recomendações apenas nesse momento, tá? Para que, depois de feita essa orientação técnica, o tribunal possa conferir, com o edital lançado, se aquelas orientações foram seguidas ou não, e em que momento, ou a necessidade de daí sim fazer uma análise formal do edital lançado nos termos de outra instrução normativa, que é a de número 21. Havendo essa necessidade, aí por óbvio o tribunal adota o sistema que é o normal, que analisa o edital, aí sim com possibilidade de sustar e de fazer determinações. Eu queria só... Então, a IN 15 é mais ou menos, ela trata de procedimentos internos aqui dentro do tribunal, e a gente só quer destacar o artigo 5º, mas ao longo da nossa apresentação nós vamos tratar aqui de todos aqueles documentos que estão no artigo 15. No artigo 5º, a gente vai citando ao longo da apresentação para não ficar muito monótono, para não ficar mostrando legislação. Eu só queria comunicar, e vou abrir rapidamente aqui o site do Tribunal de Contas. A gente está, inclusive, nesse evento aqui, a gente está utilizando ele para informar para vocês que o Tribunal está colocando no ar a partir de hoje. Já teve umas semanas atrás como teste, mas oficialmente a gente está lançando hoje um sistema para que essas informações sejam cadastradas no site do tribunal. Essas informações previstas na instrução 22. Então, aqui no site do Tribunal de Contas, tem aqui um ícone que chama Menu TCE Virtual. É bem fácil o acesso. Basta colocar a senha lá no item da página, vai cair aqui num sala virtual. A sala virtual, aqui é um ambiente para protocolar documentos no Tribunal de Contas de forma eletrônica, né? Então tem um ícone aqui protocolar, a gente clica aqui e abre instrução 21 e instrução 22. Tá? Quando é da instrução 22, que trata das concessões, a gente clica aqui, cria uma nova solicitação, e aqui vai aparecer dados, né? Então só cadastro dados da unidade gestora. Quando tiver cadastrado, vai abrir esse outro íconezinho que são os arquivos, e aí vai aparecer uma lista com todos os arquivos, todos os documentos que estão previstos no artigo 5º da IN 15. Então, um por um, vai só fazendo o upload para cada uma das pastas, e é isso. Depois vai abrir um extrato aqui, a pessoa confirma e encaminha os documentos ao Tribunal de Contas. Então, a partir de agora, oficialmente, esse sistema já está disponível no ar. Quando vocês tiverem um edital de concessão, aí, por favor, esse é o meio de encaminhar para nós. Então, dito isto, falamos da IN, e agora a gente vai trabalhar alguns conceitos. Vamos trabalhar alguns conceitos sobre concessões, sobre a concessão, notadamente em relação às principais análises, principais questões e determinações que o tribunal tem feito ao longo desses anos nessas análises. Então nós vamos... Eu vou passar a palavra novamente para o Azor, aí ele trabalha uns conceitos iniciais, e depois, no segundo momento, a gente vai falar sobre viabilidade econômico-financeira. Ok? Passa a palavra. Apenas a título de informação, nós já tivemos 2 municípios que já se adequaram, né, que tiveram que se adequar à IN 22. O primeiro município foi de Massaranduba, que está lançando o edital de concessão de serviços públicos, de saneamento, água e esgoto. E o segundo município foi Blumenau, que está lançando o edital de transporte coletivo. As duas ainda estão em análise.
Bom, conforme nosso ordenamento jurídico, a Constituição, no artigo 175, ela deu disciplinamento com relação aos serviços públicos, dizendo que compete, então, ao titular do serviço prestá-lo diretamente ou mediante delegação. Essa delegação poderá acontecer pelo Instituto da Concessão ou pelo Instituto da Permissão. Hoje, aqui, trabalharemos apenas o Instituto da Concessão. Ao mesmo tempo, a concessão foi definida pela Lei 8987, já após essa data já foi reformada em alguns artigos, ampliada, enfim, complementada, e também a Lei de PPPs. Feliz ou infelizmente, a nossa experiência aqui no tribunal é em concessão tradicional, concessão da Lei 8987. Por quê? Porque todas as tentativas de concessão via PPP, seja por algum município, seja por um estado, elas foram frustradas. Por quê? Porque não foi feito um estudo adequado que demonstrasse realmente que aquele tipo de atividade, aquele tipo de serviço deveria acontecer por meio de uma PPP. Por quê? A PPP, primeiro, ela não é tão, digamos assim, positiva para o poder público porque ela exige uma contraprestação. Então, além do concedente, do concessionário se remunerar por meio da tarifa cobrada do usuário, ela também exige uma contraprestação do poder público, o que acarreta, então, despesas orçamentárias. Mas, nesses casos de que o estudo apontou a necessidade de uma PPP, são serviços públicos que não são superavitários, que não são viáveis deles serem sustentados apenas com a tarifa cobrada dos usuários. Então, por mais que a IN preveja que também no caso de PPPs, o ente público encaminha essas informações e documentos para o tribunal antes da sua publicação do edital, a nossa experiência aqui maciça é em concessão tradicional. Então, vamos assim focar, né, o nosso direcionamento em concessão tradicional e, eventualmente, também a gente pode conversar sobre PPP, mas mais no nível teórico, no nível legal, visto que a nossa experiência prática realmente é em concessão tradicional. E eu trouxe, assim, não quis trabalhar aquele conceito da lei, ali do inciso 2º do artigo 2º da lei, porque ele é muito teórico e não expressa realmente o que é. E por que a gente tem essa preocupação e por que a gente criou esses mecanismos de controle prévio, efetivamente prévio das concessões? Porque eles são contratos, primeiro, complexos, muito complexos, eles exigem um esforço do poder público muito maior do que qualquer outro contrato veiculado por meio da lei de licitações. Então, nós temos um contrato de licitações que vai durar no máximo 6 anos, na exceção ali dos 72 meses. Agora, um contrato de concessão vai durar no mínimo 15 anos, e no máximo nem sabemos, porque pode ser que o prazo estabelecido lá de 30 ou 35 anos não seja o suficiente para que todas as responsabilidades e tudo que foi prometido ao concessionário se efetive. Então, primeiro, é importante estabelecer que uma concessão ela é uma parceria. De certa forma, há um interesse mútuo entre o poder concedente e o concessionário em buscar a melhor solução para prestar aquele serviço. Então, não há a oposição entre as partes, ela é relativa, então há essa necessidade de uma boa relação entre concedente e concessionário. Isso é o primeiro ponto. E segundo, que é o mais importante, parece ser mais difícil de ser absorvido, é um negócio que vai necessariamente gerar um lucro para o concessionário. E é isso que, às vezes, parece que não fica tão claro, assim, mas eu vou privatizar o serviço, porque agora... Não é isso, sabe? Há uma necessidade, sim, em virtude do nosso sistema capitalista, de que nenhum empresário vai aplicar os seus recursos, ou recursos que ele vai captar a duras penas de um financiador, sem que seja ele garantido um retorno financeiro, o lucro mesmo. Pode ser de 8%, de 9%, de 10%, de 11%, de 6%, enfim. Isso é uma situação que depois, né, vai ser estabelecida, mas quando o ente titular daquele serviço, ele define, não, eu vou delegar a prestação de serviço. Então, eu vou delegar. Então, eu vou ter que ver quanto que o mercado
vai ser atraído para prestar e investir os seus recursos naquele negócio. Por isso que realmente é importante essa separação. Se eu vou contratar uma empresa para construir uma obra, ela também vai ter aquele lucro, mas vai ser decorrente do que vai estar estabelecido no contrato, assim também como na concessão. Então a concessão ela não pode, de fato, levar ao prejuízo, tanto para o concedente e para aqueles que utilizarão o serviço, mas como também para o concessionário. Por isso que eu digo, e depois que a gente se capacitou nessa pós-graduação, e ficou muito mais claro de entender e ter essa visão, que o espírito é o serviço em si, ele vai continuar para sempre. Esse serviço é de competência do Estado, do município, então vai ter que sempre precisar do transporte coletivo, vai ter que sempre precisar serviço de água, esgoto e etc. Por outro lado, aquele serviço ele pode ser prestado por diversos, ao longo da existência daquele município, daquele serviço, ele vai poder ser prestado por diversos prestadores. E o que vai definir efetivamente a natureza e a consistência dessa concessão é o seu fluxo de caixa. Por isso que eu digo que o fluxo de caixa é o coração de uma concessão. E é com base nesse fluxo de caixa que vai estar envolvido todas as outras obrigações, responsabilidades, direitos, deveres. Por isso que é muito importante a gente ter esse conceito que depois vai ser trabalhado melhor pelo Rogério. Então, a concessão é, no fundo, um fluxo de caixa envolvido de responsabilidades, direitos e obrigações no entorno dela, que vai ser tudo definido contratualmente. Então, do que a gente está falando aqui? De quais serviços estão incumbidos como titulares o município e o Estado? Principalmente o município, que tem uma gama maior de serviços à sua responsabilidade. Transporte coletivo, que não apenas o transporte por meio de ônibus, né? A gente pode também considerar um transporte por trem ou até por barcas também, né? A gente tem transporte por meio de barcas. Água e esgoto, né? E que apenas nas regiões metropolitanas é que poderia haver um deslocamento da titularidade e essa titularidade ser exercida pelo conjunto de municípios daquela região. Né, mas, de modo geral, isso as regiões metropolitanas aqui no Brasil, no Santa Catarina ainda estão despertando, né, principalmente. Então, ainda não existe essa transferência. Então, o município é titular dessa prestação. Serviço de táxi, que não necessariamente se encaixa no conceito de concessão, mas principalmente de permissão. Então, a gente não pode ter uma permissão de um táxi para a vida inteira. Então, a gente também tem que ter um prazo máximo disso. Serviços funerários, que são de dificílima configuração. Florianópolis já tentou lançar mais de 3 vezes um edital de serviços funerários e todas as vezes bateu na trave e até agora não saiu. Mas é um serviço também que se encaixa nesse padrão, nesse perfil de um serviço que pode ser delegado, e geralmente né, a terceiros. A fiscalização eletrônica de trânsito pode ser tanto um modelo de terceirização, com prazo da lei de licitações, mas também pode ser uma concessão com prazo maior, prevendo também a responsabilidade do concessionário. Estacionamentos rotativos, então zonas azuis, por exemplo, né, como aqui em Florianópolis. Agora tivemos um caso não tão positivo em Balneário, né, em que o serviço foi suspenso lá por um débito da concessionária, mas nós sim, analisamos já alguns editais, inclusive esse de Balneário e Florianópolis também, porque é um modelo de concessão, em que se transfere a um privado a responsabilidade pelo gerenciamento daquelas vagas, com tecnologias e aplicação de recursos humanos para esse serviço. E o município, ao contrário de um serviço de saneamento e transporte coletivo, ele recebe, ele tem um lucro também, além do prestador, o concedente também tem um lucro, ele vai ter uma parcela ali mensal recebendo aqueles recursos. Rodovias, aí já normalmente para o Estado, né? O Estado tentou há muitos anos atrás um conjunto de programa de concessão de rodovias, não deu certo, também morreu na casca, mas me parece que há uma tendência já anunciada aí de levar isso adiante, né? E os municípios já não é muito caso, porque as rodovias municipais são menores e não são lucrativas, né? E outros espaços públicos. Mas eu quero só deixar claro, gente, que a gente não vai estar tratando aqui de concessão de
de um espaço para, por exemplo, instalação de lanchonete, nem também uma concessão de um hospital para uma organização social. Então a gente está excluindo esses assuntos, por mais que também se utilize a expressão concessão, mas aqui esse curso é a concessão de serviços públicos da Lei 8987. Existe uma teoria vinculada à concessão de serviços públicos, que é a teoria da regulação. Na verdade, na academia, a gente estuda esse assunto sob o tema de teoria da regulação. Isso vem lá das agências americanas e da Europa, em que se entendeu, na Inglaterra principalmente, que se entendeu que o Estado deveria se recuar e deixar com pessoas capacitadas a prestação de determinados serviços públicos, enquanto que o ente público ele criaria agências que seriam responsáveis, então, pela regulação daquele serviço, incluindo o controle e o estabelecimento de normas, né? Então, a gente não fala tão assim, né, nos nossos serviços que são passíveis de concessão, porque alguns deles não têm a obrigatoriedade de ter uma agência reguladora, de ter um ente regulador, além do próprio poder concedente, como, por exemplo, transporte coletivo. Não existe uma lei, até a própria Lei de Mobilidade Urbana, a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela não definiu. Ao contrário, por exemplo, da Lei do Saneamento, que disse que tem que, obrigatoriamente, o município determinar a sua delegação ou da regulação por ele próprio ou por um ente externo, por uma outra agência que ele, por bem, entenda ser necessário. Então, ao mesmo tempo em que, a nível federal, todos os serviços que são de titularidade da União têm uma agência reguladora responsável por aquele serviço, a ANP, a ANEEL, a Anatel, e vai, né? Aqui no Estado a gente tem agora uma agência, a Aresc, né, que tem uma incumbência até mais ampla, que foi novamente reformulada, mas alguns setores não têm regulação. E a gente até nem consegue determinar. A gente consegue, no máximo, recomendar que o ente, por exemplo, que vai licitar o serviço de transporte coletivo, que ele estabeleça, né, uma entidade reguladora. Por exemplo, em São Paulo existe uma agência reguladora de transporte urbano. Só que lá não é só ônibus, lá tem trem, lá tem metrô, lá tem o serviço de vans. Então, existe uma variedade de escopos de oferta de transporte coletivo. Enquanto que no nosso estado a gente está, né, caminhando aqui, principalmente para o transporte aquaviário, o transporte de balsa. Então, existem setores que são regulados a nível macro, existem setores que são regulados a nível micro. Então, a lei do saneamento, ela deu uma pulverizada, ela descentralizou, então não existe uma agência nacional de regulação de serviços de saneamento, não. Cada ente vai ter que definir. Por isso que existem modelos de agência municipais que se tentou criar, e que algumas até existem, como Tubarão e Joinville, mas e algumas outras que se tentou criar não foi possível. Por quê? Porque qual é a estrutura necessária para se manter uma agência municipal de regulação de serviço? Que custo que isso teria? Que tipo de capacitação que essas pessoas que trabalham lá precisariam ter? Inclusive, é comum que do contrato de concessão se tire um valor, se determine um valor para fiscalização e também um valor para regulação. Então, se eu deixar o meu contrato muito oneroso nessa parte, pode ser que ele se torne, ou que ele, não que ele fique inviável, mas que ele encareça desnecessariamente a tarifa. Então, seria mais interessante que, em vez do município criar uma agência, ele delega para uma agência que já existe, né, como a Ares ou a própria Aresc, e outras também que tem aqui no Estado. Então, essa visão de Estado prestador para o Estado regulador vem como pano de fundo dessa teoria da regulação e, ao mesmo tempo, da concessão de serviços públicos, né? Então, existe esse arcabouço teórico, jurídico e legal por trás dessa concessão. Por isso que, muitas vezes, a gente fica nesse limbo. E, ao mesmo tempo, é uma função do tribunal também dar força, dar poder para a agência reguladora. Nós, aqui na nossa missão, a gente busca sempre dar um apoio, né, necessário para que essas agências elas realmente façam efetivamente a sua função, a sua missão de controlar, de fiscalizar, de regular o serviço daquela atividade.
Além disso, também a regulação ela é importante, por quê? Porque a lei de concessões, ela fala que, de modo geral, como regra, eu deveria abrir um serviço público para o mercado e permitir que vários players, vários prestadores, em conjunto, prestem aquele serviço. Acontece que tem alguns serviços que isso é impossível de acontecer, que são denominados de monopólio natural, em que eu não consigo compartilhar. Então, se, por exemplo, se em Florianópolis tivesse 3 empresas que, ao mesmo tempo, prestassem um serviço de água e saneamento, em tese, né, elas não poderiam compartilhar a estrutura de encanamento, de adutoras, etc., ou de estações de tratamento. Cada um teria que ter a sua, e isso deixaria o serviço totalmente inviável. Por outro lado, a gente sabe que o serviço de telecomunicação é possível, sim, necessário que exista essa concorrência. De modo geral, todos os serviços que eu listei ali são considerados como monopólio natural. Eventualmente, num serviço de transporte coletivo de passageiros, eu posso dividir uma cidade em vários pontos, em 2 ou 3 macro-regiões, e dar a concessão para cada empresa em cada uma dessas regiões. Nesse caso, não vai haver concorrência, porque cada usuário vai usar a sua linha ali da sua região. Mas aqui em Florianópolis, eles preferiram, por exemplo, fazer um lote único. Blumenau também está optando pelo lote único, mas a gente tem municípios como Porto Alegre e Curitiba que fizeram lotes específicos e cada lote concorreu ali entre si com suas empresas. Então, só que o monopólio natural, ao contrário das atividades concorrencial, elas exigem ainda mais a atuação do órgão regulador, porque é mais fácil de haver algum tipo de abuso, algum tipo de irregularidade no sentido de não privilegiar eventualmente algum consumidor ou algum usuário daquele serviço, ou de ela não cumprir as regras estatutárias ou de contratos. Então, no monopólio natural é onde a regulação tem que ser mais efetiva, tem que ser mais forte. Então, é importante frisar essa questão. E como eu disse, né, a atuação do tribunal é para contribuir no ambiente regulatório. Como, por exemplo, exigir que a agência reguladora publique os seus relatórios de fiscalização, ao mesmo tempo que o município não fique toda hora trocando de agência reguladora, como está acontecendo agora com Itapema, que resolveu cancelar a delegação para a agência reguladora lá do serviço de saneamento básico. Então, quer dizer, fica uma instabilidade regulatória, e isso não é positivo. Isso não ajuda a concessão a alcançar os seus objetivos. Então, agora já entrando na licitação, né, ou nos requisitos prévios à licitação, eu pontuei alguns assuntos que sempre batem aqui, né, com dúvidas ou com polêmicas. A primeira seria essa questão da autorização legal, né? Então, a gente tem um dispositivo nessa Lei 9074, que ela veio logo em seguida da Lei 8987, falando basicamente de concessões de nível da União, de nível federal, e dizendo quando elas tinham que terminar, o que tinha que acontecer para terminar, etc. Mas ela criou, nesse artigo 2º, uma regra sobre a autorização legal, né? Então, alguns municípios entendem que não precisa, ou que já está na Constituição não precisa. Eu entendo o seguinte, tem que ter uma autorização legal, tem que ter uma lei interna do município dizendo que vai delegar tais e tais serviços para a iniciativa privada, tá? Isso é autorização legal. Agora, a gente tem que tomar cuidado para que essa autorização legal ela não engesse o contrato. Por exemplo, definir numa lei interna que tal serviço vai ter 20 anos de concessão é congelar aquela licitação e aquela concessão e impedir que ela efetivamente alcance seus objetivos necessários. Por quê? Porque não é uma lei que vai dizer o tempo necessário para a concessão de um serviço e para o concessionário obter o seu lucro prometido. Isso vai vir do fluxo de caixa, do estudo prévio ao lançamento daquela licitação e até a definição de qual modalidade de concessão que se espera. Então, muitos municípios, por exemplo, exigem que
uma lei complementar é que autorize a concessão de serviços públicos, o que já traz também um engessamento grande, porque vai ter que ter um apoio grande da Câmara de Vereadores, do Legislativo, para promulgar uma lei complementar. Então, é importante e é necessário a autorização legal. Muitas vezes, nas leis orgânicas já existe. Muitas vezes, o município tem que editar. Tá? A questão do ato justificativo, que é a publicação no veículo oficial, dizendo que vai ser feito, já é um ato posterior. É uma exigência do artigo 5º da Lei 8987. E é um ato que vai dizer o prazo, vai dizer o objeto, vai dizer até para que finalidade, ou dando uma justificativa mesmo daquela opção que o município adotou naquele momento histórico de conceder aquele determinado serviço. Pode ser que em outro momento ele prefira prestar diretamente, ou se consorciar com outros municípios e em conjunto fazer ganhar escala para uma concessão de um serviço comum a todos aqueles municípios. E a questão da audiência pública e consulta pública também não se discute, né? Além da IN exigir, existe lá o parágrafo único do artigo 39 da Lei de Licitações, também que exige a consulta e a audiência pública. A consulta, na verdade, ela é prévia. Então, o município, após as suas planejamentos e elaboração dos seus documentos, ele publica, então, deixa à disposição dos seus munícipes, dos interessados, que eles consultem essas informações, esses documentos, e aí depois, então, ele pode fazer uma ou diversas audiências públicas para levar essas informações aos interessados e debater, né? É claro que nós tivemos participando da audiência pública daqui de Florianópolis, o transporte coletivo, inclusive aconteceu aqui no tribunal. Vem de tudo, né, gente? Vem lá desde o pessoal do passe livre, vem gente lá que entende que o serviço tem que ser de graça e todo mundo tem que andar gratuitamente no serviço, que não pode ser cobrado tarifa, etc, etc. Então, é importante ouvir, nós somos uma sociedade plural, democrática, eu acho que é importante esse momento de participação, isso fortalece até o nosso sistema, mas nem tudo vai ser aproveitado. Então, é importante que o gestor ou a comissão responsável por aquele procedimento, ela analise aquilo que é pertinente, que não é, depois discuta com a consultoria, para que se absorva aquilo que é necessário, aquilo que é importante e se leve isso para o planejamento, principalmente às vezes uma ampliação, né, de um serviço, ou diminuição, ou enfim, uma alteração, ou lembrar de alguém menos, o público menos favorecido, de minorias, que eu queria dizer, né, pessoas com deficiência, etc. Mas é sim necessário, importante, inclusive previamente ao encaminhamento das informações ao tribunal, já deve ser feita a audiência pública, ainda que o tribunal altere algumas coisas, ou oriente, né, a alteração. Né, porque nesse momento a IN ela é bem clara, a gente não determina nada, e nem mesmo o relator, a gente só orienta, né, e o município é que, se quiser acatar ou não, fica a seu critério discricionário. Outra questão muito importante, em que até o órgão de controle, que é a DLC, né, que tem uma independência de técnica, no sentido de análise, né, independência frente aos seus deliberadores, em frente ao Ministério Público de Contas, frente ao responsável pelo julgamento, né, que seria o pleno do tribunal, ele muitas vezes ele entende uma situação que não é o mesmo entendimento compartilhado pelo órgão que delibera. Mas, com relação ao tipo licitatório, o critério de julgamento, a gente tem sempre orientado os titulares dos serviços públicos que evitem a questão da melhor técnica. Não é proibir, ninguém está proibindo nada, mas é porque, assim, o que a gente percebe é que os critérios de técnica, além de não possibilitarem uma avaliação tão objetiva como se deseja na lei de licitações, elas apenas determinam padrões de atendimento. Que padrão de atendimento tem que vir lá no projeto básico ou no termo de referência, né? Aquilo que vai ser definido, como prestador, ou como se espera a adequação ou aquele serviço adequado. E além disso, esse é o primeiro fator. O segundo fator é que há um impacto na modicidade tarifária. Quando a gente utiliza o critério de menor tarifa com o de melhor técnica, geralmente há um percentual de tarifa que acaba se elevando frente apenas à possibilidade
da menor tarifa. Então, por esses dois impactos que não contribuem, não melhoram a técnica daquele serviço e também não contribuem para a modicidade, o princípio da modicidade tarifária, é que a gente tem buscado sempre que os editais eles privilegiem o tipo licitatório menor tarifa. Tá? Inclusive, a gente, em alguns editais de saneamento básico, que é o mais comum, transporte coletivo também, mas o saneamento básico é padrão, assim, é bem... Não é, o mais comum é vir técnica e preço. E a gente sempre aponta, a gente faz até simulados, né? Inclusive até um colega nosso, ele fez o TCC dele mostrando essas simulações em que, quando eu aplico as fórmulas ali de cálculo, né, do valor final, da nota final daquele licitante, eu sempre perco um pouco do valor da tarifa. Então, a tarifa, ela é, enquanto que deveria ser o principal item a ser privilegiado, ela acaba sendo um item que fica em segundo plano. Principalmente quando a técnica vale 60% e a menor tarifa vale 40%. Né? Até quando há uma inversão, tipo 70 tarifa e 30 técnica, há uma amenizada nesse prejuízo do valor da tarifa. Mas mesmo assim, a gente sabe que inclusive, acaba sendo uma preferência das consultoras, né? Porque como os processos vêm aqui com consultoria, né? Não sei, por uma questão cultural delas, talvez elas convençam os titulares de que haveria um ganho de técnica. Mas o ganho de técnica, ele é previsível. A gente não vai ter duas empresas de transporte coletivo em que uma vai ter uma técnica melhor que a outra, ou duas empresas de saneamento em que uma vai ter... As tecnologias estão disponíveis a todos hoje em dia, não tem mais segredo, né? Então, por isso que vale a pena privilegiar sempre, né, a menor tarifa e deixar a técnica para as condições de prestação, para o sentido de adequabilidade do serviço público. Estabelece lá os critérios de atendimento, os índices básicos, etc., etc., que isso já vai dar a segurança que eu sei que o titular precisa para contratar uma empresa que vai realmente honrar com aquele contrato complexo e de longo prazo. Bom, uma questão básica, a garantia da proposta, né? A gente continua ainda encontrando editais, tanto da lei de licitações, como também de editais de concessão, em que se exige a entrega antecipada do comprovante da garantia da proposta. 3 dias antes da sessão de julgamento, 2 dias, 1 dia. E, reiteradamente, nós temos combatido essa prática, porque a própria lei de licitações já diz que é um requisito de habilitação. Se é um requisito de habilitação, eu tenho que exigir junto com toda a documentação de habilitação e qualificação. Então, eu não posso exigir que a garantia da proposta seja entregue antes do prazo final para entregar toda a documentação da licitação, né? Tanto a proposta financeira, qualificação, ou eventualmente uma proposta técnica. Então, tomem cuidado com isso, tá? Porque tem sido muito comum e ainda né? Inclusive até nesses editais que nós analisamos agora, referente à IN, também tinha essa disposição. A gente pode considerar que é para conhecer antecipadamente quem vai participar, coisa e tal, mas assim, não ajuda nada, não muda nada, não vai influenciar positiva nem negativamente, né? E vai ser uma irregularidade que é passível de uma liminar. Já teve casos aqui que, exclusivamente por causa dessa exigência de garantia da proposta antes da entrega da documentação, se sustou um edital porque não estava de acordo, e é realmente uma situação gravosa no nosso caso. A questão do prazo, gente, a questão do prazo é muito delicada. Por quê? Porque diferente de um prazo da lei de licitações, em que eu tenho lá a necessidade de um prazo para construir, para reformar, para prestar o serviço, numa concessão o prazo ele é muito sensível. Por isso que eu disse também que não é bom que as leis internas determinem prazos mínimos ou máximos de concessão. Porque quem vai definir o prazo de uma concessão é o fluxo, é o coração desse serviço. É ele que vai dizer, olha, de acordo com a tarifa que eu tenho hoje, com o número de usuários que eu tenho hoje, com os custos que eu tenho hoje para a prestação desse serviço,
E também com o percentual que eu considero justo ofertar para o mercado para ele investir nesse meu negócio aqui, nesse meu serviço, o prazo de concessão vai ser de tipo 27 anos, 32 anos, pode ser também só de, sei lá, 22 anos. E por mais que isso possa ser meio irônico, a gente não encontra isso. Normalmente vem um prazo fechado, de 20 anos, de 25 anos, de 35 anos. Então, não é nós, nem uma lei que vai dizer um prazo necessário para aquela concessão ser positiva e ofertar a remuneração prometida ao concessionário. É o famoso e desejado fluxo de caixa. Ele que vai dar esse balizamento. É com base nele que eu vou poder definir lá no edital qual que é o prazo mínimo para aquela concessão alcançar os seus objetivos, principalmente a questão da remuneração ao investidor. Posso prorrogar? Pode sim. Só que a prorrogação ela não pode ser um prêmio, como comumente nós encontramos nos editais ou nos contratos em vigor. Né? Como a gente não entendia muito bem desse assunto, isso sempre passou aqui dentro. Não, prorroga-se por mais 30 anos, caso o prestador atenda perfeitamente, continue prestando, tal. Isso é uma ideia de serviços continuados. Então eu tenho lá um prazo de 12 meses que eu posso prorrogar por mais, ou até 60, eventualmente até 72, né? E isso realmente merece um prêmio àquele prestador terceirizado que vem prestando efetivamente bem, ou dentro, conforme as regras do meu contrato, aquele meu contrato de serviço terceirizado. Mas uma concessão, gente, ela tem prazo para começar e para terminar. Se eu prorrogo mais, pelo prazo de mais igual que o inicial, eu vou estar dando um prêmio para aquele concessionário, ele vai estar tendo um lucro muito maior na segunda etapa da concessão. Por quê? Porque ele já fez todos os investimentos. Eventualmente vai precisar só fazer uma manutenção aqui. Então, aquele percentual de 9%, 10% que eu estou ofertando ali na primeira etapa dos primeiros anos, eu vou estar duplicando, eventualmente triplicando. Então, ele vai ter um lucro excelente. E é por isso que nessas concessões, essas renovações de concessão de energia elétrica, dessas empresas prestadoras de energia elétrica, a tarifa baixou. Porque já não é mais necessário fazer aquele aporte inicial de investimento em linhas, em geração, transmissão, etc. Porque isso já foi feito. Então, agora já está numa fase de amortização. Então, é por isso que a concessão ela pode, sim, ser prorrogada, mas apenas pelo prazo necessário para que eu estabeleça ou eu restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro que foi. Então, vamos supor que ela fez um investimento necessário, obrigatório, era uma concessão de 20 anos e no 16º ano ela fez um investimento necessário. Só que até o final do 20º ano, no meu fluxo de caixa, eu acompanhando meu fluxo de caixa, eu percebo que ela não vai receber a remuneração esperada durante aquele período. Então eu vou prorrogar por mais 1 ou 2 anos, e quem vai me dizer é o fluxo de caixa, que é o tempo necessário então para ela obter esse reequilíbrio, tendo em vista uma situação em que ela investiu, né, no final, ali nos tempos finais. Ou então pode ser uma situação em que foi uma exigência legal, teve uma decisão lá dizendo, ela tem que fazer esse tipo de investimento, ela tem que ampliar uma rota, ou ela tem que ampliar o escopo do atendimento dela num bairro mais longe ou mais carente, que exigiu novos investimentos. Então a gente tem assim essas situações que podem ser até definidas já no contrato, mas vai estar sempre relacionada a essa questão do equilíbrio econômico, financeiro. Então quando eu não no final do último ano de concessão, esse equilíbrio ele está desequilibrado, ele não tá, o investidor não está recebendo a remuneração adequada, então eu posso prorrogar. Mas, de regra, os contratos não são prorrogáveis. Eles têm que ter um prazo final e eu não posso dizer que vou prorrogar por mais X anos, ou se ele atendeu com toda a presteza, né, o serviço que ele se dedicou. Já entrando no contrato, vou pontuar alguns assuntos. A questão do reajuste. Como são contratos complexos, em que envolvem diversos itens e diversas naturezas de custo, é bem difícil eu encontrar um indicador apenas, um índice que oficialmente se adota no país, para eu reajustar aquela tarifa. Então é bem comum eu necessitar de um conjunto de índices em que eu, em tese, colocaria numa fórmula e a partir dessa fórmula eu conseguiria estabelecer esse reajuste. Outra situação, quando que eu vou começar a dar esse reajuste? Então, é
estratégico também definir esse reajuste num momento em que não haja tanta comoção social. Então, por exemplo, o Blumenau está optando em fazer o reajuste a cada 1º de dezembro, né, em que pese não ter passado ainda os 12 meses, como se espera, né, como a lei de licitações exige, que eu só posso dar o primeiro reajuste depois de 12 meses, ou da data do orçamento, né, ou da data que foi julgado a licitação. Eu preciso... o Blumenau está considerando que é uma data que, sabe, não vai toda aquela repercussão necessária, que vai, né, é legal, é justo, é importante que seja publicado, ninguém está dizendo para esconder o reajuste, mas sim que é um momento propício, em que até vem também ao encontro do reajuste daquela categoria. Né, Florianópolis não, Florianópolis considerou que vai dar o reajuste no começo do ano, enquanto que o reajuste no transporte coletivo, enquanto que a data base deles agora foi em maio, inclusive teve uma paralisação aqui de 3 dias. Então, diferente dos contratos da lei de 8666, é possível sim ter essa flexibilidade, desde que seja preservado, né, o período. Então, por exemplo, se o contrato foi assinado em outubro, eu não vou dar 12 meses de reajuste, eu vou dar aquele período ali, né, para ficar atualizado aquele valor da tarifa e, ao mesmo tempo, eu manter o equilíbrio do contrato. A questão da revisão, gente, é muito importante. E é nesse item que, principalmente, pode vir a repercutir a questão da distribuição dos ganhos de eficiência e produtividade. Também encontramos já, antes até da IN, diversos editais de concessão de serviços públicos em que não previa uma vírgula sobre revisão. Enquanto que a gente sabe que nos contratos, por exemplo, de energia elétrica, a cada 4 anos existe lá a previsão de uma revisão ordinária. Então a gente tem 2 modalidades de revisão. A revisão ordinária, aquela que eu já sei quando ela vai acontecer. Blumenau, por exemplo, está estabelecendo a revisão a cada 3 anos do seu transporte coletivo. Mas eu também posso prever um ciclo de revisão a cada 4 anos, a cada 5 anos, isso não tem uma regra. É claro que quanto mais longe for, ou quanto maior for esse prazo de revisão ordinária, mais elementos vão constar dessa fórmula, porque eu vou ter um período maior de execução, né, 4 anos, 5 anos, então eu vou ter que buscar mais elementos e vou ter que registrar esses elementos em algum local, né, para que depois nessa revisão eu aplique. Mas também é possível uma revisão extraordinária, ou seja, naquela lógica da lei de licitações, em que quando alguma coisa extraordinária que não estava prevista acontece e onera o concessionário. Depois o Rogério vai falar da matriz de risco, que tem a ver diretamente com essa questão da revisão, que é a distribuição dos riscos envoltos àquele negócio ao parceiro que mais tenha condições de lidar com ele, né? Porque quando a lei usa a expressão por conta e risco do concessionário, a gente sabe que isso não existe. A gente sabe que tem riscos que vão ser automaticamente atribuídos ao poder concedente. E ele que vai ter que tirar lá do bolso do orçamento, por dinheiro público, para bancar aquele prejuízo do concessionário. Mas se eu estabeleço essa divisão de riscos, de acordo com quem tem melhor competência para gerenciá-los, eu minimizo o risco do poder público em ter que despender recursos públicos para uma eventual revisão extraordinária. E, ao mesmo tempo, vem o fator X. A gente tem utilizado, por conveniência, essa expressão fator X nos nossos relatórios, porque é uma expressão que também vem do mercado de energia elétrica, da ANEEL. É a ANEEL que estabeleceu, então, o fator X como a metodologia e a fórmula em que eu vou calcular o ganho de eficiência e produtividade que uma determinada concessão, num determinado período, atingiu, e eu vou estabelecer, então, uma forma equitativa de distribuição. É claro que não seria justo que todo o esforço e o empenho do concessionário em efetivamente alcançar esses ganhos de produtividade e jogar tudo na modicidade tarifária, ou seja, diminuir o percentual de aumento daquela tarifa, naquele mês, ou naquele período, naquele ciclo de revisão, ou no ciclo até de reajuste. Então é importante que eu compartilhe. Ele vai ter um aumento do seu lucro, porque ele diminuiu eventualmente um custo, ele aumentou a produtividade, mas ao mesmo tempo eu também tenho que dar uma preferência para a modicidade tarifária. Então vai ter vai ter um compartilhamento. A gente não ensina como fazer, a gente só diz que tem que ter. Então, compete, né, aos titulares, também já numa tratativa com seus consultores, tentar estabelecer esse tipo de indicador. Por exemplo,
Não, só para... Como que a ANEEL calcula, né, a produtividade? A ANEEL, ela criou uma agência padrão, uma agência modelo fictícia, em que ela estabelece lá, para eu, sei lá, produzir tantos quilowatts de energia, eu preciso de tantos custos, tantos funcionários, tal. Então ela pega esse modelo, esse padrão de uma concessionária de energia elétrica e ela faz esse comparativo com as demais concessionárias estaduais, né, que existem diversas aí no Brasil. Então, quando esses indicadores, esses índices, eles melhoram, então aquela concessionária ela ganha, né, eventualmente, os seus acionistas ganham, né, um percentual maior de lucro e, ao mesmo tempo, também há um aumento menor da tarifa. Então, os consumidores também ganham. No transporte coletivo, a gente poderia estabelecer um índice de eficiência aquele índice de passageiros por quilômetro rodado. Então, por exemplo, hoje eu tenho lá um índice de 1,5, 1,6, né, no início do meu contrato. Pode ser que daqui a 2, 3 anos eu aumente esse índice, ou seja, eu vou ter mais gente usando o transporte coletivo, o que vai ter mais gente pagando, vai ter mais tarifa sendo recebida pela concessionária, então ela vai ter um lucro maior. Esse lucro maior, efetivamente, seria interessante que fosse compartilhado. Então, vai ter um aumento menor da tarifa, que vai também trazer um ciclo positivo, porque quanto mais barato for andar em transporte coletivo, mais vai atrair também novos usuários. Então, isso tende a ser positivo ao longo daquele contrato de concessão. Então, é muito importante que, tanto no serviço de saneamento e em todos os tipos de serviços que nós estamos tratando aqui, que o titular busque formular esses conceitos, busque até interiorizar essa prática, porque o que a gente vai falar muito aqui, vocês vão ouvir sempre da gente, a questão da eficiência, a busca da eficiência. Inclusive, é um requisito da adequabilidade do serviço público, está previsto lá no artigo 6º, e é importante que os editais e o planejamento de uma concessão privilegie a eficiência. Então, são vários fatores ali envoltos naquele todo arcabouço legal e jurídico em que vai dar esse perfil de eficiência, em que muitas vezes a gente não encontra nos editais que a gente analisa e que a gente costuma sempre com muita veemência acentuar como necessário. A questão da exigência da sociedade de propósito específico. Isso aqui vale tanto para uma empresa que participa com um CNPJ específico, como também vale para empresas que se reúnem em consórcio para também disputar uma licitação. Essa ideia da sociedade de propósito específico, ou seja, eu vou exigir que após eu homologar e adjudicar o objeto de um serviço público por um licitante, eu exija que ele constitua um novo CNPJ, que a gente vai chamar de sociedade de propósito específico, especificamente para gerenciar aquele meu serviço, por aquele prazo que eu vou estar a ele concedendo. Essa é uma ideia que vem da lei de PPPs, então, da lei de PPPs a gente nem discute porque é obrigatória, mas a lei de concessões ela é omissa. Tá? E a gente tem recomendado, e a gente acha como uma boa prática, que os editais também exijam que após ou antes da assinatura do contrato, o ente que ganhou a licitação, ou a empresa que ganhou a licitação, ela se constitua como uma sociedade de propósito específico. A sociedade de propósito específico ela não é um tipo societário. Tá? Então eu posso ser uma SA, de capital aberto ou fechado, eventualmente eu posso ser uma limitada, isso tudo vai depender do arranjo societário que aquela CNPJ, que aquela pessoa jurídica entende como prudente. Eventualmente eu nem poderia determinar que a SPS seja de um determinado tipo societário. Isso aí eu acho que já seria um pouco avançar, né, na liberdade, na iniciativa privada do que ela tem de gerenciar, aquilo que ela considera que vai ser mais positivo para a gestão daquele serviço naquele período. Mas a gente considera importante sim que os editais exijam que o licitante ele se separe, né, da sua matriz e constitua uma empresa paralela, né, uma filial, para especificamente cuidar daquela atividade. Isso por quê? Porque minimiza a mistura, né,
de orçamentos, de contabilidades. Então eu vou ter uma contabilidade específica para aquela. Vai ser mais fácil de eu controlar o próprio fluxo de caixa, que eu não vou estar também misturando com outras atividades que aquela empresa eventualmente, né, exerce. Então ela pode exercer atividades em vários ramos, mas no termo de saneamento, e aqui no meu negócio, aqui no meu município, eu quero que ela tenha uma contabilidade própria, específica, um CNPJ específico. Então, para fins também de financiamento, isso pode ser positivo, etc. Então, é muito importante e a gente considera fundamental que os editais venham com essa exigência. Indicadores de desempenho com metas. Isso aqui também é um outro ponto que está na lei de licitações, né? Tá na lei de concessões, desculpa. E assim, eventualmente, nos editais mais antigos, a gente encontrava indicadores de desempenho. Então, lá o percentual de quebra frente ao percentual de funcionamento, percentual de atraso frente às saídas com o horário correto. Enfim, são N, de acordo com cada serviço, vai ter o seu indicador preciso. Mas o que a gente não encontrava com muita frequência é o estabelecimento de metas físicas. Então, até o 5º ano, eu quero ter uma redução de quebra de 5%. Até o 10º ano, eu quero ter uma redução de quebra de 10%. Então, essas metas, elas são importantes. Por quê? Porque além de elas também terem uma relação com os ganhos de produtividade e eficiência, elas também, nas PPPs, elas podem levar a uma contraprestação maior por parte da concessionária. Então, ela vai ganhar um pouco mais se ela cumprir aquelas metas que foram previamente estabelecidas, e ao contrário, se ela não cumprir os índices de serviço mínimo e básico, que seriam essas metas, ela já não receberia aquilo que foi 100%, ela receberia um percentual um pouco menor. Na lei de concessões tradicionais, a gente não tem ainda esse avaliação por performance, né, mas como a lei exige as metas e exige também os indicadores, é possível sim, e é necessário, e nesse caso vou falar que é obrigatório, porque está exigindo na lei, que sejam estabelecidos esses indicadores. Além disso, tanto esses indicadores como as metas também auxiliam no processo de fiscalização, como a gente vai falar. Outra situação também importante é a questão dos critérios para cálculo da indenização. Eventualmente, né, existem ali as possibilidades de extinguir uma concessão, tanto antes do prazo final, como também depois que venceu o seu prazo. E pode haver bens e investimentos realizados em que não ainda houve a depreciação e nem o pagamento daquele investimento ao longo do período. Então, eventualmente, pode acontecer que o município tenha que pagar ainda uma indenização para aquele concessionário, tendo em vista desses bens não amortizados ou que ainda não se depreciaram. Amortização e depreciação. Esses dois conceitos. Então, o contrato, e é uma exigência da lei, tem que ter critérios para cálculo. Não que ele vai definir como que vai ser calculado, mas tem que ter critérios mínimos para quando... normalmente o município vai ter que contratar, né, uma empresa para fazer esse tipo de cálculo, até para confrontar com aquilo que a concessionária vai estar exigindo, né, do que ela acha que é direito, para que então se estabeleça esse valor de indenização. Nós nos deparamos com muita frequência, e ainda com certeza vai dar muito assunto, vai dar muita repercussão, esses términos de concessão da companhia estadual e a essa exigência que ela costuma fazer aos municípios que romperam com ela de que existem investimentos não amortizados em que então que o município deveria desembolsar recursos para pagar esses investimentos. Também acontece com as prestadoras de serviço de transporte coletivo, em que também elas alegam que houve que a tarifa não foi reajustada no sentido de dar a ela todo o percentual necessário, a receita necessária para fazer frente àquilo que foi prometido, né? Principalmente porque eram contratos em que não tinham fluxo de caixa, não se sabia nem a remuneração. Por exemplo, a companhia estadual, até comentei com meu amigo, quanto será que é a TIR, né? A tarifa interna de retorno, de um contrato de água e esgoto que a Casan tem, sei lá, com Chapecó, com Florianópolis? A gente não sabe. Nem a própria companhia sabe. A gente sabe que no transporte coletivo, em virtude do GIPOT, que é o sistema adotado para calcular, né, a concessão ali, que seria o fluxo de caixa numa versão mais da idade da pedra, existia ali o percentual fixo de 12% de remuneração. O que talvez naquela época poderia ser até pouco. Hoje já a gente considera que
é um pouquinho elevado, né? A gente tem visto taxas de remuneração internas de 8, 7, às vezes 9, né? Depende de cada mercado. Mas é importante, sim, que sejam estabelecidos esses critérios, né? Não a forma de cálculo, mas os critérios para que essa indenização eventualmente aconteça. Claro que o município sempre tem que trabalhar sobre a ótica de que não vai ter nada devendo, que o município vai fechar o contrato de concessão sem dever nada para a concessionária. E isso pode ser acompanhado ao longo e deve, né, ser acompanhado ao longo da execução contratual. E, bom, nem preciso dizer que, eventualmente, uma concessão iniciada por vocês, né, se vocês forem os responsáveis, não vai terminar com vocês, em virtude desse longo prazo, né? Então é importante que essa expertise seja transmitida ao longo das sucessões de gestão. Bom, falando já da extinção do contrato, a gente tem algumas possibilidades desse contrato se extinguir. A primeira seria pelo término do seu prazo, normalmente, né? Então, é nesse momento em que os bens reversíveis, eles automaticamente migram da propriedade da concessionária para a propriedade do poder concedente. Então, eles passam a sua propriedade e ele automaticamente assume a responsabilidade de prestar aquele serviço. Tá? Então, o término da concessão, havendo ou não bens a serem indenizados, isso é muito importante, o município assume a responsabilidade daquela titularidade. Aqui a gente já entendeu, no primeiro momento, em que a indenização deveria ser prévia à nova concessão, mas depois, inclusive com auxílio com uma posição do judiciário e também de alguns teóricos desse assunto, entende-se que uma coisa é a necessidade de continuidade do serviço, o princípio da continuidade, da solução de continuidade, ou seja, aquele serviço é essencial. Se ele parar para a cidade, a pessoa não tem mais água, por exemplo, né? Transporte coletivo para a cidade, a gente sabe. Então, o serviço não pode parar. A discussão do montante, se é devido ou não, do que é devido ou não, isso fica numa outra seara, eventualmente judicial, extrajudicial, por arbitragem. Hoje a gente até estimula que sejam estabelecidas no contrato outras formas de solução de conflitos, não apenas aquela do judiciário. Então, a gente tem uma forma administrativa, a gente tem uma forma arbitral ou de mediação. E, no último caso, o judiciário, eventualmente, até porque o judiciário não tem o conhecimento necessário para esse tipo de análise. Mas, enfim, terminou o contrato, a discussão de indenização fica num segundo plano, enquanto que o serviço tem que continuar. Então, eu entendo aqui, falando bem pessoal, que a discussão de indenização não pode ser um fator que vai impedir a continuidade daquele serviço ou a assunção daquele serviço pelo poder concedente e um direito, uma eventual prerrogativa que a concessionária teria de continuar o serviço até que se resolva essa questão da indenização. A questão da encampação é quando, por interesse público e mediante uma lei, né, o titular ele assume aquele serviço, né? E aí, nesse caso, aqui o interesse público assim, não é uma situação de uma irregularidade, né, provocada pelo concessionário, e sim uma questão daquele município, daquela situação, um novo momento histórico que aquele município está vivendo. Então ele resolve encampar e assume, antes do fim do prazo contratual, ele assume aquele serviço e passa a prestar diretamente. Aí é claro que vai ter um prejuízo muito maior, que provavelmente os bens não vão estar ainda depreciados e nem já terem passado a sua remuneração. Outra questão é a caducidade. Aí sim, quando, depois de muitas tentativas que o município teve para tentar que a concessionária se ajuste, melhore, ela faça o que não está fazendo, ou que ela resolva uma questão que ficou pendente, aí sim, nesse caso, vai se abrir um procedimento administrativo interno, em que vai ser oportunizado as partes se manifestarem, concedente e concessionário, e aí, não se resolvendo, então, vai ser decretada a caducidade daquela concessão e o município vai assumir. Aconteceu recentemente com Blumenau, que, num contrato estabelecido em 2008 de transporte coletivo, né, em virtude de vários fatores lá, de má prestação, o município, então, após também dar esse direito a ela de ampla defesa e contraditório, entendeu por decretar a caducidade, fez um contrato emergencial de uma empresa lá, e agora, então, está em vias de lançar o seu edital de concessão, já com base nessa nova lógica do fluxo de caixa, etc.
A rescisão, que pode ser tanto amigável, então as partes decidem rescindir o contrato ali de modo amigável, como em qualquer outro avença, ou por iniciativa do concessionário. Só que quando ele quer rescindir, ele obrigatoriamente tem que buscar uma ação judicial específica. Então ele não tem essa opção, caso, né, o poder concedente não aceite essa rescisão, então o concessionário obrigatoriamente tem que buscar a via judicial para rescindir o seu contrato. E ainda temos a anulação, numa eventual ilegalidade da licitação ou contrato, né? E aí a anulação, obviamente, vai ser depois da assinatura do contrato, porque antes a gente teria uma revogação da licitação, né? Então, nesse caso também, se já tiverem sido efetuados investimentos pelo concessionário, também o poder concedente não vai poder deixar o concessionário no prejuízo, vai ter que indenizar também por aquilo que já aconteceu. Também temos ainda essa outra opção da falência ou extinção da pessoa jurídica, né? Implica na extinção do contrato, com a assunção do serviço pelo concedente, sem necessidade de prévia indenização. Aqui, a própria lei fala em sem necessidade de indenização, mas eu acho que a lei foi um pouco assim radical, né? Porque se a empresa está falida, já deve ter um monte de gente ali cobrando dela e o município ainda não vai pagar a indenização dos investimentos que ela fez. Não sei, eu fico meio em choque assim com essa questão. Não me parece ser a posição mais assim coerente, né? E mais justa até com o concessionário. Mas é o que está na lei. Não lembro assim de nenhum caso para falar com vocês. Bom, pessoal, a fiscalização. Eu já estou até indo para os meus finalmente aqui. A fiscalização ela inclui, ela engloba, na verdade, não só aquela fiscalização tradicional de o poder público definir alguém para fiscalizar o contrato, fiscal do contrato, né, o gestor do contrato, etc. Depende da figura que a gente quer falar. Aqui a gente tem uma gama de poderes muito maior do que a lei de licitações. A lei de concessão deu uma gama de poder muito maior ao poder concedente frente ao concessionário. Então, além da inspeção do serviço e da fiscalização, que pode ser feita tanto pelo poder concedente como também pela agência reguladora. Então, aqui a gente pode ter uma atribuição de dupla fiscalização. Eventualmente, quando o município já delega a regulação para o ente regulador, ele já se exime da responsabilidade, né? É claro que em alguns casos, por exemplo, no sistema de água e esgoto, vai continuar existindo a responsabilidade da vigilância sanitária, de fazer as análises de água e da sua potabilidade, que é um mecanismo de fiscalização interno, mas também, paralelamente a isso, vai existir a responsabilidade da agência reguladora de também fazer a fiscalização com relação à qualidade da água e também de outras questões relacionadas à prestação do serviço. Mas aqui, além disso, a gente tem a possibilidade da alteração unilateral de cláusulas de regulamentar, e quando essa alteração ela levar ao desequilíbrio do contrato, o concessionário vai ter direito a se reequilibrar numa alteração unilateral, como, por exemplo, eu citei um aumento da expansão do serviço, um aumento de uma roda, de uma linha, a exigência de uma tecnologia específica, etc, etc, tudo coisas que vão acontecendo. E é por isso também que a doutrina classifica esses contratos de concessão como mutáveis. Eles têm esse princípio da mutabilidade. Como são contratos de longo prazo, eventualmente uma situação que hoje está perdurando não vai ser a mesma daqui a 15 ou 20 anos. Então é importante que esses contratos tenham essa possibilidade de serem flexíveis, de serem ajustáveis, tanto unilateralmente como também por uma demanda do concessionário, para que eles mantenham, além de seu equilíbrio, também a adequada prestação. Além disso, também, numa eventual dificuldade de prestação do serviço, o poder concedente ele pode intervir naquela concessão, né, e por decreto, e aí ele vai ter que, obrigatoriamente, abrir um procedimento administrativo e, se for o caso, então, decretar a caducidade, né, que seria a consequência dessa intervenção. Então, para não deixar o serviço sem prestar, o concedente ele deve intervir naquele município porque a titularidade é dele, então não se transfere, né? Acho que deve estar bem claro para todo mundo, não se transfere a titularidade, se transfere apenas a responsabilidade da sua prestação, mediante uma remuneração justa. Mas a intervenção, por ele ser a pessoa responsável, o ente responsável pela prestação, ela permanece com esse direito. Além de aplicar sanções e multas, eventualmente suspender, etc., a gente tem ali uma gama, né, de tipos de sancionatórios que estão sob responsabilidade do poder concedente frente ao concessionário.
e também usar compulsoriamente recursos da concessionária. E, ou seja, a receita de tarifas que a concessionária estaria recebendo no momento da intervenção, ela passa a ser uma receita também do poder concedente. Com base nesse recurso, ela vai poder, eventualmente, fazer algum tipo de uso desse recurso, né, para remunerar ali também o prestador emergencial que ela contratou ou a própria equipe que ela está usando para o serviço. Eu só queria destacar também na fiscalização desses contratos, gente, que assim como nós nos especializamos e fomos a buscar, né, com pessoas que já tinham conhecimento sobre esse assunto, para que a gente pudesse ter uma análise mais balizada, mais consistente e também até mais profissional da análise desses editais enfim, das concessões em si, é importante também que os municípios que tenham serviços concessionados, que eles também busquem esse tipo de capacitação. Primeiro, não se aprende do dia para a noite a lidar com o fluxo de caixa. É necessário, sim, chamar gente de fora para explicar para os servidores da casa, eventuais contratados, como que deve ser esse fluxo de caixa, não só na sua elaboração. Por quê? O município vai fazer um projeto, né, vai elaborar um fluxo dele e vai disponibilizar para que o concessionário, para os licitantes, na verdade, se utilizem de modelo. Mas o que vai valer mesmo é o fluxo de caixa apresentado pelo licitante vencedor. Então é esse que vai ser o coração daquela licitação. E é esse que vai precisar do acompanhamento fidedigno e, eventualmente, não vou dizer diário, mas pelo menos mensal. Porque como esse fluxo ele vai... o fluxo é um projeto, é uma projeção, receitas e despesas. Então eu vou ter que saber se naquele ano 1, aquela projeção de receitas e despesas bateu com o que estava previsto na proposta vencedora. Se não bateu, aquilo já vai causar um impacto lá no 20º ano. E é com base nessa informação que eu vou poder ter uma informação mais precisa e vou ter uma segurança maior no momento de revisão ou num pedido de revisão da concessionária e, eventualmente, o poder concedente também poderia. Então, eu entendo que compete a estar nessa gama de fiscalização do poder público, do poder concedente, a habilitação, a habilidade de manejar, de lidar com o fluxo de caixa. Eu não me esqueço de um gestor aqui do município, responsável pelo transporte coletivo aqui da capital, em que ele se gabava de mostrar ali no celular dele que ele tinha um fluxo de caixa ali no celular dele, em que ele poderia, pelo celular em casa, ali, avaliar como é que estava o fluxo de caixa da concessão de Florianópolis. A gente não viu, eventualmente, a veracidade da informação, não sabemos nem como é que está, mas sim chamou atenção. Ou seja, então existem tecnologias que permitem nós, gestores, acompanhar o fluxo de caixa de uma concessão de longuíssimo prazo ali na nossa mão, no nosso computador, na nossa frente, o que é prudentíssimo e muito importante que o poder público se arvore nessas informações, nessas tecnologias e nessa metodologia que a gente tem aí já 4 ou 5 anos divulgado, incentivado e até exigido, na verdade, né? Além disso, também os indicadores de desempenho e as metas também servem para fiscalização, né? São necessários para acompanhamento, então também é importante ou participar da sua formulação ou acompanhar as informações que vão fazer que aqueles indicadores eles, enfim, se expressem. Né? Então, se eu não tivesse conjunto de informações em algum local, então, por exemplo, o sistema de bilhetagem eletrônica é importante. É importante, claro, para o prestador, que ele tem lá o seu controle, mas também é importante para o poder concedente. Então, a informação que chega na tela do responsável pelo serviço também tem que ser a mesma informação que chega na tela do poder concedente. Então, ele tem que saber ali, sei lá, num determinado período de tempo, quantos usuários utilizaram aquele serviço de transporte coletivo. Porque é com base nisso que eu vou alimentar o fluxo, que eu vou alimentar meus indicadores de desempenho e, ao mesmo tempo, acompanhar se aquelas metas estabelecidas no início da concessão elas estão sendo seguidas à risca, né? Estão sendo acompanhadas e estão sendo, enfim. Então, a fiscalização, gente, é isso que eu quero só deixar claro, de um contrato de concessão, ela vai ser muito mais exigente. E vocês, como gestores, vão ter que exigir
prefeitos, secretários, que vocês precisam dessa capacitação, desse treinamento, ou concomitante ao planejamento daquela estação, ou até, eventualmente, depois daquele contrato ser firmado, é importante que exista um grupo de gestores responsáveis por acompanhar e fiscalizar. Eventualmente, pode ser até várias concessões, né, 2 ou 3 ali que aquele grupo vai acompanhar. Eventualmente, vai ter um setor específico que vai acompanhar o de saneamento, de transporte, de estacionamento rotativo, etc, etc. Então, a fiscalização num contrato de concessão ela tem um caráter muito mais importante, muito mais relevante para a qualidade daquele serviço do que num contrato de lei de concessão. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Falei bem rápido, tem bastante tempo. Então, vamos disponibilizar aí o espaço para questionamentos. Eventualmente, também, se for um assunto que o Rogério puder comentar, ele também vai estar à disposição. Claro que se for um assunto que ainda vai ser comentado, a gente vai aguardar, né, para a segunda parte. Mas, enfim. Bom, tem um microfone ali, como foi dito, né, para questionamentos, mas também, se alguém quiser falar aí, do seu próprio lugar também, só que não vai ter microfone, no caso, tá?